paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Louvado seja o Senhor. Itens preciosos, grandiosos, reveladores do propósito de Deus, está registrado aqui no livro de Hebreus. E esse tabernáculo era o terrenal. Era a primeira barraca que foi feita lá no deserto, e depois se tornou o templo lá em Jerusalém, e depois foi destruído. E agora se tornou o templo espiritual, que é o povo de Deus, o reino de Deus, a igreja. Todo aquele que crê e recebe o Senhor faz parte deste tabernáculo. E há itens aqui maravilhosos. Olha, o primeiro em que havia o candeeiro, a lamparina, 7 hastes, que tinha o pavio, que passava pelo cano e que era alimentado pelas maçãs, onde colocava o azeite de oliva, uma única peça de candelabro batido. Tinha também ali a mesa dos pães sem fermento da proposição. E nesse lugar também havia um altar onde se queimava um incenso aromático, feito com especiarias finas, que ninguém podia fazer aquele perfume igual, daquela maneira. Somente no templo poderia ser oferecido aquele perfume, exclusivo para o Senhor. E cada item desse aqui tem uma grande revelação para nós. Dentro do tabernáculo havia um candeeiro, uma igreja, um corpo de Cristo, aonde o Senhor se torna a luz do mundo por meio do candelabro, do candeeiro. Havia mesa. Todos os dias nós vamos até a mesa, não é? Tomar café da manhã, almoçar, jantar, merendar, cear. O Senhor também espera que todos os dias nós nos cheguemos a Ele para nós comermos da palavra dEle, bebermos o seu Espírito. Por isso tem uma mesa, para a gente ter uma refeição espiritual diária com o Senhor. E o que Ele coloca sobre essa mesa são os pães sem fermento, da proposição. Um pão representando cada tribo do povo de Israel, 12 pães sobre aquela mesa. E nós precisamos hoje ter essa clareza, que o Senhor quer tirar o fermento que há no meio do seu povo. O pão que Ele nos oferece é sem fermento. O inimigo é que coloca o fermento por meio dos sistemas, para confundir a nossa mente e não permitir que nós tenhamos essa comunhão, esse livre acesso aos santos dos santos. Que nesse primeiro tabernáculo nós não tínhamos esse acesso. Só o sumo sacerdote ou Moisés tinha o acesso aos santos dos santos. Vemos aqui o véu foi rasgado. Quando nós entramos ali no tabernáculo, no primeiro véu, tinha 5 estacas para segurar o véu. Tinha 4 entradas. Quando nós entrávamos do santuário, do Santo dos Santos para o Santo dos Santos, tinha 4 estacas. Tinha 3 aberturas para você entrar para dentro do Santo dos Santos. E tudo isso tem um significado profundo. Lá na entrada, as 4 entradas representam a humanidade, os seres humanos, toda a criação de Deus, o homem. Os outros 3 espaços representam o Deus que é único, e Ele se apresentou como Pai, como Filho e como Espírito. As especiarias que eram ofertadas nesse altar de incenso
era feito de 4 especiarias, 500 ciclos, 250, 250 e 500 ciclos. Mostrando que essas duas, que era de 250 e 250, representa ele como filho quando se apresentou ao homem. Ele teve a natureza humana e a natureza divina. E foi isso que foi partido, para que nós pudéssemos adentrar aos santos dos santos. E lá dentro tinha um vasinho que tinha um maná. E aquele maná não apodrecia como que apodrecia lá no arraial, naquele vaso de ouro. Ficou ali para testemunho. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, que não estraga. Ele falou assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não comer e não beber da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Como é que nós comemos e bebemos o Senhor hoje? Orando e lendo a palavra de Deus. Nós temos acesso a esse maná escondido. O maná estava escondido. O que conta para uma árvore não é o seu tronco, os seus galhos, os seus frutos e as suas folhas. O que conta para uma árvore é a sua raiz oculta, que as pessoas não veem. O que conta para Deus são as raízes, essa comunhão com esse maná que a gente come, só nós e o Senhor. Isso é que conta para o Senhor. É o tanto de raiz que nós temos. Ali tinha a caixa, onde tinha as tábuas do concerto, a aliança, os 10 mandamentos que Deus mesmo escreveu. E que hoje Ele quer transferir aquelas tábuas de pedra para as tábuas do nosso coração. Também tinha disciplina, tinha a vara de Arão que floresceu. Quando essa vara de amendoeira floresceu lá no deserto, morreu bastante gente, porque eles se rebelaram contra Moisés e Arão. E Moisés mandou pegar uma vara e escrever o nome de cada tribo, porque cada tribo queria ser o sacerdote. E Moisés falou que amanhã ia ser florida, tudo era vara seca. Esse é quem Deus escolheu. Olha como Deus faz de um dia para o outro. Uma vara seca, estava verdinha, folhas, flores, e tinha fruto, amêndoa. E estava escrito o que nela? Arão. Hoje Deus quer nos escolher como aqueles que vão exercer a autoridade dele nessa terra. Mas havia muitos querendo usurpar essa autoridade de Deus. E todos nós precisamos dessa vara. O Senhor falou que era para usar a vara na criança, para que quando ela se tornasse velha não se desviasse do Senhor. Muitas vezes o Senhor vem com varas até nós e nós recebemos a correção ou nós rejeitamos? Se rejeitarmos hoje, nós vamos ter que receber na era vindoura, no reino milenar, como trevas exteriores para os servos desobedientes. Mas se hoje nós aceitarmos a disciplina do Senhor, nós seremos aperfeiçoados para o sacerdócio. Quantos véus ainda há em mim? O apóstolo Paulo, quando foi batizado, caiu dos seus olhos escamas. Era o véu, para ele enxergar as coisas celestiais e espirituais. Só que nós ainda estamos focados nesse tabernáculo terrestre que está escrito aqui? Ou nós estamos focados no tabernáculo celestial, que é o povo de Deus, que o sumo sacerdote é o Senhor e o que o véu já foi aberto? E todos aqueles que são sacerdotes podem entrar no Santo dos Santos. Ou a gente vai atrás de um homem que é o sumo sacerdote para confessar pecado para um homem pecador pior que eu. Ele não tem poder para te perdoar teu pecado, não. Ele é pior que você. Quem não tem pecado é Deus. Então nós queremos praticar o tabernáculo antigo ou o novo, que é espiritual, que você pode adentrar para dentro do teu espírito humano e falar com Deus que é espírito. Esse tabernáculo aqui tem muita revelação. Cada item do tabernáculo tem uma aplicação espiritual que Deus quer mostrar para mim e para você. O que Ele quer que a gente faça nesse lugar? Qual é a nossa função nesse tabernáculo, que é espiritual, não é mais esse terrestre que foi destruído? Mas, ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Repor os pães, repor o azeite no candelabro, puxar o pavio e espevitar para ele poder voltar a brilhar, acrescentar o incenso lá no altar de incenso.
Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si pelas culpas do povo. Então todos os dias os sacerdotes adentravam para dentro do santo lugar, mas para dentro dos santos dos santos não podia. Quem podia? O sumo sacerdote, uma vez por ano. Olha que situação. Em 400 anos, só 400 vezes o sumo sacerdote entrou. E ele viveu 400 anos? Não. Viveu 50, 70, 80 anos. E ainda tinha um período para ele que ele não poderia entrar, porque ele, sumo sacerdote é só de 20 anos para cima, e quando morresse o pai é que vinha o filho para ser o sumo sacerdote. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, olha aí, para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares, bebidas, várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então, quando o primeiro tabernáculo existiu, tinha que se levar lá, tinha oferta de libação, usava-se o vinho, oferta dos animais, oferta de cereais no altar. Isso tudo se cumpriu. Mas vindo Cristo, olha aí, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que é a igreja, o povo de Deus, não feito por mãos humanas, porque foi Deus quem criou você, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, porque eles não podem perdoar pecados, e nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, o sangue de Deus, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus. Essa redenção foi eterna. Porque se o sangue de touros, bodes e cinza de uma novilha espargida sobre os imundos santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Hoje nós não precisamos do sangue de bodes e de animais para nos purificar, nós temos o sangue de Deus, que se fez carne, Jesus, e verteu o sangue nele na cruz por nós. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que é Ele mesmo, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência e a minha consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Então, nós queremos servir um Deus vivo ou um Deus morto? Quantas religiões fazem todas essas figuras aqui, põe mitra na cabeça representando o sumo sacerdote, a veste, o cinto de ouro? Não tem uma religião que faz isso? Que o seu líder põe até a mitra na cabeça, igualzinho o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Para servir o Deus vivo? Não, para ensinar o povo a adorar a idolatria, imagem de escultura. Ensinar o povo a se rebelar contra a palavra de Deus, igualzinho o Caifás fez, mandou pregar Cristo na cruz. Você vai seguir esse? Ou nós vamos seguir o verdadeiro, que é o Espírito em nós? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Qual é a nossa herança eterna? Primeiro é a salvação, que é eterna, quando você crê e recebe o Senhor. E depois, se formos fiéis, seremos correios com Cristo pela eternidade. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Sem a morte, ninguém vai receber a herança do testamento do que deu o testamento. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Mas o nosso testador, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele cumpriu a velha e instituiu a nova aliança, e está vivo para sempre. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, houve sangue de animais. Como o segundo também não foi sem sangue, foi o sangue, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã, púrpura e sopo, aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Aquilo era uma figura do Senhor como água viva que ia entrar dentro de nós e ia jorrar. Era a figura do sangue dele que seria purificador de todos os nossos pecados. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando ficou pronto o tabernáculo, todos os utensílios, a barraca, a tenda, as pessoas, todos foram purificados com sangue e água. De sorte que era bem necessário que as figuras, está vendo? Tudo isso era uma figura das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então esse tabernáculo, ele é celestial. O terreno era só para mostrar, tem um que é celestial. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Qual sangue alheio? De bodes, de bois. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse o pecado que ele aniquilou não é o pecado de eu ter mentido, roubado, matado, não. Esse o pecado se refere ao diabo, Satanás. A natureza dele na nossa carne foi aniquilada pelo sangue de Cristo. Porque hoje nós temos o Espírito e o sangue de Deus. É que o pecado, a natureza de Satanás, não pode se manifestar em nós se nós vivermos em comunhão com o Senhor. Mas se nós deixarmos de ir na mesa, deixarmos de ir no altar de incenso, mesmo sendo filhos de Deus, novamente a força do pecado aparece no nosso corpo e nós praticamos os pecados mais absurdos que as pessoas possam compreender. O pecado se refere ao diabo, Satanás. Os pecados é quando a gente obedece ele, o que ele manda a gente fazer. Aí nós nos tornamos os seus laranjas, cometemos pecados, e aí nós somos pecadores. E como os homens, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes foi ordenado ao homem morrer? Uma vez. Esquece a reencarnação. Esquece o espiritismo. Isso é uma doutrina satânica. Que fala que você vai morrer, vai voltar, vai morrer, vai voltar. Isso é mentira, não existe na palavra de Deus. Não, mas minha avó, meu pai, meu filho apareceu. Falou, não, é ele. O diabo se transforma em espírito de luz para enganar as pessoas. As pessoas que vêm, que se falam, não são eles. Quem são? São aqueles que seguiram Satanás, os anjos caídos, os demônios, que se manifestam daquela forma, para te enganar, para você se tornar um invocador de espíritos imundos, de demônios, de mortos, que não são espíritos caídos, da primeira criação de Deus, não tem nada a ver com o homem. Porque eles serão lançados no lago de fogo, hoje ele vem nos perturbar, nos atormentar e nos enganar, para que nós não sigamos o Espírito que é Deus e passamos a dar ouvidos a esses espíritos que não é o de Deus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Está o homem ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então hoje o diabo, ele quer confundir a nossa mente com as doutrinas das religiões com o nome de igrejas evangélicas e nos enganar com respeito à invocação de mortos e de espíritos imundos
que o espiritismo pratica. Não importa se é baixo, se é alto, se é médio, eu não entendo essas coisas aí. Mas uma coisa eu sei, não são as pessoas que morreram que vêm conversar com as pessoas. Quem são eles? Aqueles que seguiram Satanás na primeira criação e serão lançados no lago de fogo. Você quer uma água suja para você tomar, para matar a sua sede, contaminada? Ou você quer a melhor água mineral? Tudo é água, depende do que você quer beber. O Senhor é água viva. Não troque esta água que é Deus, o Espírito, por uma água que é Espírito, mas não é o Espírito Criador dos céus e da terra, que é Deus. São espíritos que Deus criou. Igual eu e você tem a liberdade de você crer ou não na palavra de Deus. Os anjos também, a primeira criação também. Tiveram a liberdade de serem ou não por Deus. E muitos se rebelaram contra Deus. Hoje é uma guerra espiritual. E o Senhor disse na sua palavra que tudo será limpo nesse universo. Tudo colocado na lata do lixo, no lago de fogo. O diabo e os seus anjos. Esses são os que vêm enganar as pessoas, se identificando como os mortos, os parentes das pessoas que morreram. Eu acredito. Continue acreditando. Qual é o fim? Lago de fogo. É uma escolha. Como que eu faço para saber? Muito simples. Ore para Deus assim, ó. Senhor Deus Todo-Poderoso, se eu estou sendo enganado pelos teus inimigos, os anjos caídos e os demônios, revela para mim nessa hora, nesse momento, que eu estou sendo enganado. Porque o meu espírito humano é para ter somente o teu espírito, o espírito que dá vida, o Espírito Santo. Fala comigo, Senhor. Aparece para mim. Mostra para mim, Senhor, se aquilo que eu estou praticando vem do Senhor ou vem do teu inimigo. Amém. Faça essa oração. Se não acontecer nada, continua seguindo o que você chama que os mortos estão vindo falar com você. Mas se Deus, o Espírito que dá vida, encher você da glória dele e você provar da água pura, aí então você rejeite todas as outras águas, todos os outros espíritos, e fique só com o Espírito de Deus. Essa foi a minha escolha. Você pode fazer a sua. Somos livres. Só que este Espírito que dá vida, que é o Criador dos céus e da terra, ele se torna paz, segurança, alegria, vida dentro do nosso interior. E todos esses outros chamados espíritos, que diz até que é os mortos que estão vindo, não te traz paz. Você concorda? Te traz medo, temor, pavor, estala as coisas na tua casa, você fica morrendo de medo, será que é, que não é, que está aqui? É um espírito baixo, é um espírito alto? Que diferença faz? Não beba outra água, só o Senhor como água. Experimenta. Simples assim. Eu preciso checar se é ou não. Então, você não invoca e chama, não sei como é que se chama, para que esses espíritos venham se manifestar em você, se manifestar no médium, no chefe, não sei como é que é o negócio, na mesa branca, e não se manifesta? E aí você não acredita porque é real? E é real mesmo. Mas é a água viva? Experimenta falar para o Espírito de Deus, que é o Criador dos céus e da terra, se manifestar em você. Depois que você experimentar, você escolha, só que ele não aceita a divisão. Você invocá-lo, ter comunhão com ele, tem comunhão com outro espírito, seja ele de luz ou baixo ou alto, ele não permite. O casamento acaba quando termina a fidelidade conjugal. Deus também. Amém?